Uma das minhas obras preferidas de todos os tempos é Death Note. Eu não sou muito dos animes, eu não me apeguei muito depois que eu saí da adolescência, mas Death Note é um negócio que me pega até hoje. E o L é o meu personagem preferido, então imagina como eu fiquei depois que ele virou camiseta de saudade. E aí eu passei um tempão, esses anos todos, falando assim, não, porque o L era mais inteligente, porque o L tinha muito mais capacidade, ele podia ter ganho sim, não precisava ter sido desse jeito. Mas aí, minhas amizades, eu vou falar pra vocês o seguinte: não tinha como o L ter ganhado do Kira, simplesmente não tinha. Primeira coisa, vamos pensar do lado humano da coisa. O Kira, enquanto Light Yagami, enquanto Raito, tinha o pai que era chefe da polícia da investigação contra o Kira. Então, desde o começo, ele tinha ali intel, informações de tudo que a polícia estava fazendo antes mesmo de trazer o L pra jogada. Tanto que, esperto como é, né, o L testou isso, viu que o Kira tinha sim acesso às informações da polícia e ele sempre suspeitou do Raito. Então ele foi lá e colocou o Raito dentro da investigação, do tipo, um olho no peixe, outro no gato, tá ligado? Sério, mano. Esse moleque é safado, mano. Só que aí que a gente vai pro ponto crucial dessa história. Eu tenho pra mim que o L sempre soube que ele ia perder. Que ele não sabia contra o que ele tava brigando, mas que ele tava brigando contra uma coisa que ele não podia vencer. A verdade é que Death Note nunca foi uma briga entre L e Kira e coisas e afins. A história era sobre como aquele caderno ia corromper aqueles seres humanos a ponto deles se exterminarem e ele poder, né, destruir tudo ao seu caminho. Na verdade, Death Note é a narrativa do Ryuki querendo causar com a humanidade, vendo o poder de alguma coisa sobrenatural, que era o caderno dele, causar no meio dos humanos. Afinal de contas, a história começa com o Ryuki falando o quanto ele tá entediado no mundo dos Shinigamis, porque não tem nada acontecendo. E esse é o real motivo pelo qual o L nunca ia poder ganhar, porque o Kira detinha o poder do Death Note, que era uma coisa sobrenatural. O L é, naquele universo, o melhor detetive do mundo, só que ele é o melhor detetive do mundo lidando com criminosos humanos, fazendo coisas dentro das capacidades humanas. E apesar de ser muito inteligente, acima da média e muito capaz, ele também é humano. E o Raito vira o Kira, o deus do novo mundo, a partir do momento que ele tem algo sobre-humano, sobrenatural, algo que não pertence a nós, um poder que a gente não tem acesso. Então, como que o L, um ser humano que luta contra outros seres humanos, vai ganhar de alguma coisa sobrenatural? Lacrou. E ele sabe disso. Ele sabe disso, ele sabe que ele vai virar camiseta de saudade. A partir do momento que ele descobre o Death Note e vê o Shinigami, ele sabe que ele perdeu. Só que aí é que Death Note fica inteligente. O fato do L ter perdido não significa que o Raito ganhou. Porque, como eu falei, essa não é uma história de Kira versus L. Essa é a história de como um caderno com poderes sobrenaturais pode corromper o mundo humano porque um Shinigami estava muito cansado e entediado. Se realmente fosse uma batalha de Kira versus L, a gente teria visto o próprio Kira escrever o nome do L no caderno. Vocês têm que entender, minhas amizades, que se eu não me engano, pelo 1 milhão de vezes que eu assisti esse anime, o Kira, o Raito, nunca fica sabendo qual que é o nome verdadeiro do L. Puta merda, nunca pensei nisso, velho! Não vou tirar o mérito do Raito, ele é muito inteligente, ele manipulou a situação toda pra se livrar de todos os inimigos dele, mas ele não fica sabendo o nome do L em nenhum momento. É o Shinigami da missa que vai lá e tira o L da jogada. Ele é muito esperto com essa jogada, porque ele sai ileso, ele sai como inocente, e ele ainda se livra do Shinigami da missa, que é um grande problema pra ele. Mas eu vou repetir. Se fosse Kira versus L, era o Kira que ia ter escrito o nome do L no caderno e o anime ia ter terminado ali.
Mas essa é a história de como o Ryuki está cansado, como ele está entediado. Nossa, é muito forte. Então agora a gente vai ver o declínio do Kira, do Raito, porque é sobre o caderno e não sobre os outros dois bonecão que estão envolvidos brigando entre si. E aí é que entra o poder do conhecimento. O cérebro humano é capaz de coisas muito grandes quando ele sabe o que fazer, quando ele tem o conhecimento das coisas. Quando ele vê que não vai dar, que ele não vai conseguir vencer, ele deixa todas as informações disponíveis de alguma forma para os seus herdeiros, né, que é o Melo e o Nier. E o Ryuki deixa muito claro que aquilo vai acabar quando o Raito ou qualquer pessoa que estiver portando o caderno quiser acabar com ele, né, quiser desistir do caderno, ou quando o caderno acabar com a pessoa. É aí que a gente tem a queda do Kira, né? Juntando as pessoas que agora têm conhecimento do caderno e do que ele pode fazer, tanto o Nier e o Melo quanto a polícia. E o fato de que o Raito não tá nem um pouco afim de desistir do caderno ou pronto pra acabar com o caderno. Então o caderno vai acabar com ele. E é assim que acaba o anime, é assim que acaba a história. O caderno acabou com o Kira, com o Raito. Foi o caderno, o poder do caderno, enquanto ele corrompeu aquele ser humano, que acabou com ele. Então sim, o L nunca ia ganhar essa batalha, ele nunca ia ganhar do caderno ou de quem tivesse o poder do caderno. Mas o Kira também não ganhou. Não é uma história sobre vencedores. E eu acho que essa é a mágica desse anime. Não é sobre quem vai ganhar a batalha, porque a batalha é o que menos importa nessa história. É sobre até onde você é corrompível, até onde você mantém os seus valores, até onde você sustenta aquilo que você começou a fazer. É sobre criar laços com pessoas que você jurou que iam ser suas inimigas mortais. É sobre manipulação e intriga, usar as pessoas ou se manter no que é certo. E o que é certo, não sei. Por aqui nós defendemos a supremacia de Death Note. E é só isso que eu tenho pra falar. Se você gosta de Death Note, não se esquece de escrever aqui embaixo o que você achou desse vídeo, se inscreve, deixa o like, manda para os seus amigos que também gostam de Death Note e até a próxima.